Mulheres, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à nossa quinta-feira de live. Hoje estou num lugar diferente aqui pra gente fazer nossa live. Depois eu falo pra vocês por quê. Instagram avisando que a gente tá entrando ao vivo. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, maravilhosas. Tudo bem com vocês? Hello. Deu certo aí? Isso. Depois eu conto pra vocês por que eu mudei de lugar. Bom dia, Maísa. Seja bem-vinda, querida. Manda essa live para outras mulheres. Prazer receber você aqui. Vamos lá. Bom, vou começar a falar do tema da nossa live de hoje. Meu óculos tá dando um reflexo, né? Na hora que eu precisar, eu coloco. Bom, nós estamos fazendo uma sequência de lives de esquenta do Despertar de Sucesso Feminino. Então, quem quer saber mais do Despertar de Sucesso Feminino, fica aqui, que é o nosso evento presencial que vai acontecer no dia 7. Então, sejam bem-vindas, queridas. Eu vou olhar aqui nossos grupos do WhatsApp para ver se as mulheres já receberam notificação da nossa live. Vamos chegando, sem pressa. Vamos ficar aqui até 9 horas. Então, para quem tá vindo para a live pela primeira vez, sejam bem-vindas. Eu sou a Fran Abrantes, trabalho com desenvolvimento humano e negócios, ajudo mulheres, suas empresas, suas famílias a prosperar, desenvolvendo suas carreiras, desenvolvendo sua vida emocional para entrar no fluxo da prosperidade de verdade, né? Sabemos que muito da nossa jornada ainda está por vir, por acontecer, coisas boas, mas que nós mesmos, né, confundimos as nossas emoções e acabamos por bloquear o nosso fluxo da prosperidade sem a gente saber, né? Deixa eu ver o computador aqui no meu colo, que acho que vai ficar melhor. Então, maravilhosas, vamos chegando. Manda essa live para outras mulheres, para que a gente possa conversar. Então, toda quinta-feira, 8 horas da manhã, eu venho para essa live para a gente falar sobre a vida da mulher, sobre o feminino, sobre carreira, sobre negócio. E esses dias, né, que antecede o nosso evento Despertar de Sucesso Feminino, eu gosto de trazer já muita conexão com as mulheres, né, principalmente aquelas que já fizeram a inscrição, explicar também para as mulheres o que vai acontecer lá. E os temas também já estão sendo elaborados, né, aqui na live, de acordo com o que a gente vai trabalhar lá no evento presencial, né. Então aqui é um pouquinho de spoiler sobre o que eu falo, né, que nível de consciência a gente chega no dia do evento. Então eu acho que isso é legal, que isso é importante, né, as mulheres saberem o que vai acontecer lá. Então essa sequência de live, ela é para nos ajudar, né, já entrar no fluxo, né? Por quê? Vou falar para vocês por que é importante a gente entrar no fluxo quando a gente vai participar de uma imersão de inteligência emocional. Porque a gente precisa saber o que nos espera, né? A gente precisa saber que o Despertar de Sucesso Feminino, ele não é um encontro de mulheres para network, para você trocar cartão. É claro, tá? É claro que o network é só uma consequência desse ambiente, né? Porque você conhece mulheres, você se conecta profundamente com elas, vira amiga delas, né? E amiga pra vida, né? Porque é um espaço onde você compartilha muito de quem você é, os seus objetivos, o seu propósito de vida, você se fortalece com essas mulheres. Então, se você tem interesse em networking, legal, é bacana, esteja lá para você conhecer mulheres que estão em busca de parcerias saudáveis, mulheres que estão em busca do equilíbrio emocional, que estão em busca, né, de prosperar mais, de ter mais dinheiro no bolso, de entrar mesmo no fluxo da prosperidade em todas as áreas da vida, nos relacionamentos. Então, é natural que um networking aconteça, tá? Mas não é o principal objetivo, tá?
E por que falar disso? Porque algumas mulheres vão pro evento e depois falam, nossa, eu não sabia que o evento era assim, né? É natural, né? A gente achar que sempre o encontro de mulheres tem a finalidade do network, né? Então, o network é uma consequência. Você se conectando com as mulheres, né? Você vai se conectar também com o trabalho delas, vai poder falar do seu trabalho para elas, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, o principal objetivo do Despertar do Sucesso Feminino é a gente trabalhar, né, o feminino que ainda não está conectado, né, o feminino que foi deixado de lado, o feminino ferido, né, olhar para a nossa vida como um todo, para os nossos objetivos, para o nosso propósito e identificar o porquê algumas mulheres ainda estão travadas na sua vida, né, por que algumas mulheres têm tanta dificuldade de caminhar de forma saudável no seu negócio. Então, o pilar, né, desse evento é desenvolver a maturidade emocional da mulher, né, para a vida, né? E é um evento onde a gente fala muito de carreira de negócio, muito da vida profissional, porque a maioria das nossas participantes do evento e das nossas alunas são mulheres acima de 30 anos. Mulheres que já têm uma jornada para contar, profissional, mulheres que têm negócio ou que já tiveram negócios, mulheres que estão em transição de carreira, mulheres que estão buscando crescer, mulheres que já passaram para aquela fase ali dos filhos pequenininhos e que agora estão retomando, né? Então, é um ambiente onde a gente vai falar desse universo, né? Como fazer sucesso na vida com tantas atividades, com tanta coisa para fazer, com tanto envolvimento, né, que a gente tem com a nossa vida pessoal, e a falta desse equilíbrio de forma saudável, inclusive, faz com que a gente, né, não consiga atingir os sonhos, né, não consiga realizar os nossos sonhos, e a gente acaba ficando frustrada. Esse é o maior sentimento, né, das mulheres, se sentir frustrada por não ter realizado algo que queria muito. E a gente escuta muito também aquela frase de que assim, Fran, como equilibrar todos os pratos, né? Então assim, não tem essa, né? Então é sobre tudo isso, né, que a gente vai falar no evento, e também é um lugar de escuta, um lugar de fala, né, onde vocês também vão poder compartilhar bastante. Então, essa live eu já quero trazer um tema do que é trabalhado no Despertar do Sucesso Feminino. Vou trazer as bases desse trabalho também, as bases teóricas, as bases, né, as abordagens que são utilizadas. Bom dia, Ilse. Olha, as alunas estão chegando. É assim mesmo, eu começo a fazer uma introdução e dá uns 10 minutinhos, o Instagram vai trazendo as mulheres para cá. Então, mande esse link da live para outras mulheres que queiram também vir para cá, conhecer mais, né, esse espaço do feminino, né? Um espaço nosso aqui, e para falar sobre toda essa temática aqui que eu trouxe para vocês. Então, o Despertar do Sucesso Feminino, vou falar um pouco de abordagem, tá? Bom, na minha jornada profissional, eu tenho 20 anos, né, de experiência na área da liderança, da gestão empresarial, do coaching, né? Então, é uma bagagem aí extensa, né, voltada para neurociência, né, que envolve mudança de hábitos, que envolve treinamento mental, comportamental, que envolve as questões de desenvolvimento emocional, né, envolve visão sistêmica. Então, eu utilizo, né, do meu conhecimento nessas áreas para levar essa mensagem para as mulheres, que nós não precisamos ser as executoras, né, estar na frente de tudo, que a gente não precisa imaginar que seja possível equilibrar todos os pratos. A gente não vai equilibrar, né? A gente tem que compartilhar. Eu venho falando bastante sobre liderança para vocês. Liderança não é a gente fazer tudo, né? Não é a gente centralizar tudo na gente. Na semana passada, inclusive, eu falei aqui nessa live, vale, né, dar uma pincelada. Quem tiver mais curiosidade para entender melhor o que eu vou pincelar aqui, vai lá no feed
e assiste a live da semana passada, onde eu disse que quando a gente está na centralização, quando a gente centraliza tudo em nós, é o nosso ego que está ali, né? É ele que está ali na frente, se posicionando, né? E dizendo, tudo tem que ser eu, né? E a gente acaba que acostuma as pessoas à nossa volta, né? Resolvendo tudo. Então as pessoas olham para você e falam, deixa com ela que ela resolve tudo, né? E aí a consequência disso são mães cansadas, exaustas, né? Carregando um peso muito grande de ser a pessoa que tem que decidir tudo, né? Mas esse comportamento, né, que as mulheres acabam colocando culpa, né, em quem tá em volta, né? As pessoas não fazem nada, é tudo eu e tudo mais, é o que a gente mais escuta, né? Eu também já falei isso muitas vezes na minha vida, né? Eu tive que ir aprendendo também. Então, mas o nosso ego, ele tá ali, né? E ele é tão egoísta, né, que ele faz uma função de gerar no outro a incapacidade, a falta de autonomia e a incompetência. Então, o nosso ego é tão grande que é como se nós disséssemos assim, só eu sou capaz de resolver tudo, né? Então, eu falei de uma forma mais clara e profunda na última live da semana passada, acho que vale a pena vocês olharem para isso, porque quando a gente abraça tudo, na verdade, nós estamos sendo egoístas, né? E aí, quando a gente entende esse processo e faz o reverso, aí a gente toma o nosso lugar de liderança de rainhas, né? Então, a gente precisa tomar esse lugar, né? A gente precisa aprender a compartilhar tudo o que a gente faz. Se você tem um negócio, você precisa se tornar uma líder mais consciente. Se você não tem um negócio, mas você que centraliza tudo na sua casa, então deixa fazer com que as outras pessoas, seu marido, seu filho, as pessoas que estão ao redor possam contribuir, né, com as atividades para que você tenha produtividade, né? Então, produtividade não é fazer mais, que isso fique claro aqui para nós, porque eu venho falando disso. Então, é assuntos também que eu levo pro evento, obviamente de uma forma mais aprofundada, né? Que aqui a gente só tem 1 hora e lá nós vamos ter 8 horas, 8 horas de treinamento. Então é isso. Então, bom dia para vocês. Vou entrar no nosso tema da nossa live aqui. Fiquem até o final. Quem já tiver interesse, né, de estar lá no dia 7, já faz a inscrição. Eu coloquei o telefone direto, tá? A gente tinha um link lá na bio que tava dando alguns problemas, tá? Mas nós fomos avisadas. Então já colocamos lá um link direto para o telefone do suporte, onde você pode pedir mais informação. Então, o Despertar do Sucesso Feminino vai ser em São José dos Campos, no Hotel Mercury. A disposição da sala do meu treinamento, para quem não conhece, é diferente. Então, eu preciso de espaço. Então, é difícil a gente encontrar uma sala grande que dê para fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Então, é um evento orgânico, né? A gente se movimenta muito dentro do evento, tem muitas dinâmicas entre as mulheres. Por conta disso, eu não consigo abrir muitas vagas, tá? Então, metade da sala já foi preenchida pelas minhas alunas, né? Mais um pedaço da sala já foi preenchida por mulheres novas que estão vendo aqui as lives, que estão vendo os nossos anúncios, que já fizeram a sua inscrição. Então, a gente ainda tem vaga, mas assim, não tem com abundância, né? Então, para você garantir o seu lugar, então já entra em contato com o suporte do Nick da Bi, faz a inscrição e venha viver essa experiência, porque não é um evento de encontrinho de mulher, é uma experiência com mulheres, tá? Do que a Deia tá falando assim, Fran, que maravilha ouvir esse conteúdo maravilhoso logo pela manhã. É isso, querida, bora mudar essa live então para as mulheres. E eu falei no começo que eu ia mostrar o que eu estou fazendo, posso mostrar o que eu estou fazendo? Por isso que eu mudei, mudei de espaço aqui, deixa eu ver se consigo inverter essa live aqui. Olha o que eu falo que é produtividade, tá vendo? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que não vai dar não, peraí. Assim, não deu. Mas eu estou aqui com a minha querida amiga, né, de longa data, né, que veio fazer o meu pé e a minha mão aqui enquanto eu faço live para vocês, porque a vida, ela é assim, e ela é maravilhosa, e a gente sempre dá um jeitinho de poder unir as coisas, né, porque a partir das 10 da manhã já tenho cliente até o final do dia. Então, é isso, Déia, é a gente falar sobre
tudo isso que envolve a vida da mulher, tá? Então, faz a inscrição para o Despertar do Sucesso Feminino, porque nós vamos nos aprofundar cada vez mais nos temas e é algo bem libertador, né, para nós entender que a gente pode ter o nosso tempo, sabe? Exatamente, eu estou otimizando o meu tempo. Na verdade, é porque eu deixei para a última hora, né? E eu tenho compromisso no final de semana, então aí teve que ser assim, desse jeitinho. Então, vamos lá. Ó, na semana passada eu falei da proatividade, né? Como a gente pode ser uma mulher mais proativa e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como que começa os nossos objetivos na nossa vida. Então, eu tô utilizando aqui hoje um livro que eu gosto muito, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um best-seller, ele é antigo, tá? Mas ele é muito bom porque ele traz muita consciência do por onde a gente começa a resolver, né? E colocar ordem na nossa vida. Claro que eu não trago só, né, falas sobre ele, mas ele tá direcionando essas lives, tá? Então, para quem tiver mais interesse, curiosidade de ler, né? É um livro fácil de achar, tá? Ele sempre tá ali nas estantes de todas as livrarias, as livrarias online também. E ele traz muita consciência. Então a gente vai falar de quem é a mulher que você quer se tornar, né? Quem que é essa mulher que você quer se tornar? E que tudo começa com um objetivo em mente. Então a gente precisa começar a pensar assim, que isso precisa virar um hábito na nossa vida, que é começar a cocriar. Mas o que é cocriar, né? Então eu vou abrir um adendo aqui pra gente falar da cocriação. A gente precisa entender que o universo ele já existe, a prosperidade já existe, todos os recursos já existem, né? Tá tudo aqui, né? Você já é formada em alguma coisa, você já tem experiência, você já teve oportunidades, então você já tem muita coisa acontecendo na sua vida e que já aconteceu, né? Porém, muitas de nós em algum momento da vida começa a dar uma estagnada, né? E aí fica difícil retomar, né? Por que fica difícil retomar? Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo, porque somos mulheres cíclicas. Em cada ciclo, período da nossa vida, pode ser para você pode ser a cada 5 anos, para outra pode ser a cada 10, para outra a cada 7, enfim. Perceba o seu ciclo, você tem um ciclo. A cada ciclo, a gente desconecta daquele propósito, né? Ou ele aumenta e se fortalece, acontecem mudanças, ou a gente desconecta dele, né? Então, aí a gente começa a ficar triste e frustrada, daí a gente começa a perguntar, nossa, será que ainda é isso que eu gostaria de fazer na minha vida? Será que ainda faz sentido? Nossa, a gente começa a ter interesse por outras coisas e parece que aquele trabalho, aquela forma como você está trabalhando, não faz mais sentido para você. E aí, o que bate, né? A vergonha de assumir, o medo de assumir que as coisas mudaram dentro de você, o sentimento de frustração e muitas vezes até de tristeza, né? Porque parece que a vida não tá legal mais, sabe? Principalmente no profissional mesmo. E aí a gente precisa entender que não, que isso não é uma depressão, que isso não é uma tristeza, é um chamado, né? É a sua alma chamando para você olhar, olha, o propósito tá mudando, tem outras coisas para viver, até aqui foi legal, deu bom, mas agora não tá dando certo porque tem algo que eu preciso olhar. E aí a gente precisa criar um hábito dentro da gente que é essa cocriação. Então tudo já tá aqui, né? Então eu não sou autora sozinha da minha vida, né? Como a gente fala, seja protagonista da sua vida, seja o autor da sua vida, né? A gente escuta muito essas falas, né, positivas, motivacionais. Mas não somos protagonistas sozinhos, né? Deus, ele criou o universo para nós. E de que forma nós podemos ser coautores dele, né? Então, isso é cocriar, é o que eu faço com os dons que eu recebi, com os meus talentos, o que eu faço com as minhas oportunidades. E aí a gente escuta, Fran, mas sabe, eu não consigo oportunidade, ninguém me dá oportunidade. Então, assim, vamos combinar uma coisa nós aqui, ó. Lá no evento, ninguém vai falar essa frase, tá? Proibido falar essa frase.
Porque a oportunidade ninguém vai te dar mesmo. A oportunidade é você que cria, você que busca, você que dá o passo. Por quê? Exatamente sobre o que nós estamos falando nessa live. O objetivo começa primeiro na nossa mente. Então, vamos estimular essa mente. Daqui para frente, o que você sonha para você? E aí a gente escuta mulheres também. E eu falo dentro da minha comunidade de mulheres, dentro da minha mentoria, principalmente as mulheres que estão começando mentoria, as mulheres que vêm para o evento pela primeira vez, elas falam, eu não sei responder quais são os meus sonhos. Não, mas você não sonha nada, você não tem... O que você tem? Não sei. Por quê? Porque aquela mulher, ela tá tanto tempo sonhando o sonho do outro, né? E é claro, gente, quando a gente é mãe, quando a gente tem filho, a gente tem sonhos para os nossos filhos. A gente só não pode se anular, só que a gente se anula. Eu também, no passado, me anulei, só olhava para os meus filhos, os sonhos deles, realizar coisas para eles, e eu fui ficando para trás. Então, é por isso que hoje o Despertar do Sucesso Feminino, ele resgata a mulher, né? Ele traz de volta o brilho no olhar da mulher e entender que, opa, eu posso ter mais de um papel social, eu posso ser mãe, mas eu também posso olhar para mim, né? Porque eu mereço. Então é um movimento forte no evento onde a gente trabalha muito o merecimento da mulher, né? Porque eu posso ser mãe, posso ser casada, posso ter uma rotina diária, mas eu também posso realizar os meus sonhos, né? Então, porém, quando as mulheres respondem, Fran, nossa, que pergunta difícil, é assim mesmo que eu escuto. Eu falo, bom, agora, né, seja na mentoria, seja em algum evento, eu falo, agora nós vamos fazer a lista dos nossos sonhos, nós vamos escrever, nós vamos co-criar, nós vamos aprender a colocar um objetivo em mente, né? Vamos aprender a colocar esse objetivo na nossa mente e elas falam, não sei fazer isso, não consigo fazer isso, desaprendi a fazer isso. E aí a gente consegue identificar, né, em que lugar dessa história eu parei, em que momento eu deixei de sonhar, em que momento eu deixei tudo que era meu e comecei cuidar das coisas das outras pessoas, né, da família, dos filhos, dos amigos, de tudo, né? Porque o que tem de mulher salvadora nesse mundo, né, que quer salvar todo mundo menos ela, né, é muito, né? Até porque faz parte da natureza da mulher, né? Uma das características do feminino ser cuidadoras, né? Porém, a gente pode trazer um equilíbrio para isso, né? Porque a mulher que não se cuida, que não se prioriza, que não faz por ela, ela vai até fazer para o outro, sabe? Mas ela vai estar sempre na escassez. Ela vai estar sempre na falta, ela vai estar sempre com um vazio dentro dela. Diz se tá fazendo sentido isso para vocês, interajam aqui nessa live comigo, porque é importante eu saber, né, se a gente tá indo numa linha de entendimento, se vocês concordam também, né, nem tudo na vida a gente concorda com todo mundo, né, então é legal que vocês coloquem aí também, tá? Então, minhas queridas, eu fiz algumas anotações aqui pra gente seguir nessa live. Então, quando as mulheres dizem que não tem sonhos, né, que na verdade elas têm, né? E aí quando a gente começa a abrir e desenvolver, elas dizem, ai, Fran, eu lembrei. Ai, parece que você tá falando comigo diariamente. Ah, que delícia. É isso, né? Quando a gente já passou pelo processo, a gente sabe, né, que nosso universo é muito assim. Então, quando as mulheres falam, Fran, eu tenho dificuldade de escrever sobre os meus sonhos, aí a gente começa a entender o que trava. Aí a gente começa a entender o sistema emocional daquela mulher. Então, o que eu vou falar aqui agora é para vocês já começarem a refletir, né? Que em alguma curva de rio a gente parou, a gente estacionou, a gente cuidou mais do outro, a gente não deu atenção para nós mesmas, mas, bom, eu tô ali agora, né? Eu tô aqui ouvindo esse conteúdo, eu vou lá no Despertar do Sucesso Feminino, e aí eu vou entender em que momento eu parei de olhar para mim, né? E é um movimento que a gente não se culpa, a gente não trabalha autocobrança, muito pelo contrário, é o que eu escolho daqui para frente. Como eu quero movimentar minha vida, em qual é o lugar que eu quero
qual que é o meu lugar de força, né, dentro do meu sistema familiar, dentro do meu sistema de trabalho. E aí a gente começa, né, a resgatar. E aí eu escuto mulheres dizendo assim, Fran, você sabe que eu lembrei que quando eu era adolescente eu tinha vontade de fazer tal coisa? Nossa, Fran, agora você falando, quando eu era criança, eu era assim, 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 assado, né? E aí as mulheres começam a resgatar suas histórias, né? Então, mulheres que falam, nossa, quando eu estava na faculdade, eu tinha um sonho disso, disso, daquilo outro. Nossa, como é que eu deixei isso para trás, né? E aí, claro, né, os sonhos também mudam, não é que a gente vai fazer aquilo que a gente queria quando a gente era criança, mas existe uma energia ali, entende? Uma energia de coragem, uma energia de alegria quando eu me conecto com o meu sonho. Então, não é a gente realizar um sonho, poxa, Fran, mas eu era criança, né? Eu queria ser bailarina. Hoje eu não serei uma bailarina, né? Mas qual é a energia que tá em se conectar com o sonho da bailarina? É essa energia que a gente precisa entrar nela de novo, né? Porque ela tem vontade, ela tem desejo, ela tem alegria, ela tem um monte de coisa boa que mora ainda dentro daquela menina que tinha vontade de ser bailarina. Ah, quando eu crescer, o que você vai ser quando eu crescer? Ah, você é bailarina. Ah, você é modelo, aí você é atriz, você, né? Você, enfim, né? Você é médica, você é veterinária, né? E a criança responde aquilo, né? A adolescente vem com ideias também, né? E às vezes nem sempre a gente segue aquele caminho, mas ali já tem características de talento e de vocação, né? E que muitas vezes a gente segue para esse caminho e outras não, mas o que eu tô trazendo aqui é qual é a energia que esse sonho traz, porque aí a gente precisa se conectar com essa energia, né? Se conectar de novo com essa paz interior, né? E aí sim começar, né? Então qual que é o hábito de hoje que a gente está falando aqui? Comece com o objetivo na mente, né? E aí, por que vocês já devem ter escutado isso de outras pessoas, né, de coaches, de mentores, de pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que eles falam assim, escrevam o seu sonho no papel. Aí eu vou explicar o porquê, né? Por que a gente escreve o sonho no papel? Porque, gente, a gente tira da mente. Então, tudo começa com o objetivo em mente. Depois do objetivo em mente, eu crio um cenário mental. Então, como é que eu faço isso, né? Então, Fran, eu quero que o meu negócio dê certo, eu quero ter muitos clientes, eu quero mudar de estabelecimento físico, eu quero contratar pessoas, eu quero que a minha empresa seja grande. Então, olha só, então, vamos criar um cenário mental para isso. Então, na mente mesmo, como seria, né? Vamos pensar numa pessoa que tem loja, né? Vamos pensar numa pessoa que tem loja. Como que seria, né, esse cenário? Ah, eu quero um estabelecimento novo, eu quero ter funcionários, eu quero ter uma fachada bem bonita, né? E a gente tem dificuldade de olhar para esse cenário porque muitas vezes a nossa mente está muito escassa. Então ela fala assim, eu nem posso sonhar com isso, Fran, porque eu sei que eu não vou ter dinheiro para isso. Olha só a argumentação que entra. Isso é pura autossabotagem, né? Isso é pura criança financeira, isso é pura falta de merecimento. Mas isso é tema pra gente trabalhar com mais profundidade lá no evento, porque aqui não dá tempo, porque é muito profundo, né? Mas a pessoa entra naquele fluxo ali de não conseguir imaginar o seu cenário, porque já está se conectando com quanto custa aquilo. Calma. Como eu falo para as minhas alunas, precificar o sonho, ele é importante, mas na fase correta de estabelecer, né? Na fase correta, onde eu vou colocar isso para uma pesquisa mais aprofundada. Enquanto a gente não sabe quanto custa esse sonho, a gente realmente começa a imaginar que ele não é para nós, né? Mas dentro dessa etapa aqui da cocriação, né? Então, entender o que é cocriação primeiro, entender que o objetivo começa primeiro na mente e aí entender por que eu escrevo esses objetivos, né? Por quê? Porque eu começo a estabelecer um cenário mental. Você pode chamar isso de uma projeção mental, né? Tem muitos autores que falam sobre a nossa capacidade de fazer uma projeção. Eu tive alunas e tenho alunas com relatos da cocriação, desse trabalho, né, de definir
bem os seus objetivos de realização que elas imaginavam que estava totalmente fora. A gente tem uma aluna que só de ir no Despertar do Sucesso Feminino uns anos atrás, a gente fez um exercício de cocriação tão bacana, tão profundo, e ela visualizou. Na época ela queria comprar uma chácara, um sítio, uma coisa assim, e ela fez a visualização dela ali fortíssima, trouxe tudo aquilo que estava o desejo, o sonho dela, colocou no papel. A gente fez um exercício lindo de projeção mental e de cocriação, e depois ela mandou um áudio. 30 dias depois ela disse: Fran, você não vai acreditar o que apareceu no meu caminho. Uma oportunidade de uma família que estava desmembrando uma fazenda, e chegou a oportunidade para mim, e eu comprei, acho que 9.000 metros quadrados ela comprou em 30 dias. Né? E ela falou: jamais eu imaginei que eu fosse ter dinheiro para... Lógico, né? Ela financiou, mas assim, gente, as coisas foram dando tudo certo na vida dela, né? Então, esse é só um dos relatos que a gente tem aqui da gente. Deixa eu ver quem tá falando aqui comigo. Bom dia, Janete, querida, amada, maravilhosa. Bom dia para as mulheres que chegaram aí depois, tá bom? Sejam bem-vindas. Então, gente, olha o poder disso, né? Então, quando a gente fala comece com o seu cenário, primeiro, eu vou resgatar a energia do sonho. Como eu falei, né? Se você, enquanto criança, tinha sonhos, vontades, desejos, né? Então, essa energia precisa ser resgatada. E aí, sim, a gente vai trazendo para uma mentalização, uma criação de cenário. No final do ano, eu fiz um movimento com as minhas alunas e eu pedi que até elas desenhassem, né? Desenhassem, assim, o que elas queriam. Por quê? Porque a mente, ela vai funcionando. Então, teve aluna que desenhou viagens, né? Então, fez desenho de avião, fez desenho de lugares, né? E de dinheiro que elas queriam ganhar, enfim, né? Por que disso? Parece bobo, mas não é. Então, eu tiro da minha projeção mental e eu levo por papel. E aí eu olho para aquele papel, né, diariamente, deixo dentro da minha agenda, deixo penduradinho na parede, e aí eu não me esqueço dele, entende? Então, o que nós estamos fazendo com o nosso cérebro? Mandando estímulo para ele todos os dias. Se depois do que vocês estão entendendo aqui, vocês conseguirem fazer esse caminho e se conectarem, né, todos os dias com esse sonho e esse desejo, você vai internalizando e criando oportunidades, né? As oportunidades vão chegando, na verdade é você que cria, né? E às vezes é bem inconsciente, por isso que as mulheres dizem pra mim assim: Fran, você não vai acreditar, do nada tal coisa chegou pra mim na minha vida. Não é do nada, né, meu amor? Você está trabalhando a sua mente, você está mudando a mentalidade, você está criando um propósito, um objetivo, você está alinhada com energia de sonho, de desejo, de realização. O que pode acontecer com você? É vibracional, é energético, gente, né? E aí sim faz sentido o fazer, né? Então eu crio um plano de ação a partir disso. Quantas mulheres estão batendo cabeça porque não tem objetivo definido, nem plano de ação, nem nada? Aí cada dia elas fazem uma coisa diferente, elas acreditam que vai dar certo. Daí o que acontece? Não dá certo, dela pulou para uma outra tentativa, dela fazer uma outra coisa, que nada daquilo está conectado com a realidade dela. E aí, mulheres, é uma frustração atrás da outra, né? Como conviver com uma frustração atrás da outra? Né? Aí gera vontade de desistir, depressão, tristeza, daí vai vindo. Aí vai vindo uma coisa atrás da outra, né? Então, a nossa mente, ela é muito poderosa. Ela tem um poder fenomenal. Ela é capaz de mudar o seu estado energético, inclusive, né? Porém, de que forma você está usando isso para o seu benefício? Ou você está usando todo o poder da sua mente para ver notícias ruins o dia todo, né? Porque todo dia aparece alguma coisa aqui da nossa timeline, né? E amarrar corrente, né? O que é amarrar? Arrastar a corrente, né? Se envolver com aquela dor, se envolver com as histórias, se envolver com tudo, né? Com aquela vibração negativa em cima disso tudo, e não caminha para frente, não sobra espaço, nem tempo energético, nem estímulo mental para a realização. Então, cuidado com os conteúdos, inclusive, de consumo diário.
né? Crie hábitos saudáveis para você. Tem muitas mulheres que gostam de manhã de fazer seu devocional, isso é muito legal. Colocar músicas bacanas para ouvir, entrar na vibração, né, do sonho. Assistir, né, coisas que vai fazer vocês se conectarem com um lado mais positivo que vocês têm dentro de vocês para realização. Eu vou ler agora aqui algumas coisas que eu anotei, tá? Então, falar de qual mulher a gente está se tornando é a gente falar disso, né? Quem é? O que eu quero me tornar? Qual que é o meu sonho? Né? O que eu gostaria muito que desse certo na minha vida? E aí, quem que eu quero ser daqui a um tempo? Sei lá, do ano que vem? Não precisa nem falar daqui 5 anos, né? Mas quem que eu quero ser daqui a 1 ano? Você vai agora no Despertar do Sucesso Feminino, 7 de março. 7 de março de 2027, como que você quer estar? E eu vou falar pra vocês aqui, ó, aqui na live, já entrou, não sei se vocês estão aqui ainda, mas algumas alunas. E tem alunas, gente, que a maioria, tá? De verdade, graças a Deus, né? Que é a maioria delas. São poucas que não acontece isso. Elas chegam de um jeito no evento e saem de outro jeito, né? E principalmente aquelas que optam para vir para uma mentoria, para um grupo de mentoria, para um projeto de autoconhecimento que a gente tem aqui, ou para uma mentoria de carreira ou de negócio, é fenomenal tudo, não só a parte da carreira, né, e daquela questão da vida que ela quer resolver, estar num nível diferente de solução, mas o posicionamento, né? Então, mulheres que muitas vezes chegam no evento tímidas, né, falando baixinho, não se expõem, né, até a vestimenta às vezes, né, assim, muito tímida, e depois você vê aquele furacão, né? Cabelo, roupa, é tudo na vida, sabe? Relacionamento melhor. E aí eu falo, uau, né? A gente só precisava entender que se conectar com os nossos talentos, se conectar com o nosso caminho de missão, de propósito, traz uma energia fenomenal para dentro do nosso espírito, para dentro do nosso ser. Então, vamos fazer essa pergunta para nós hoje, né? Que mulher que eu estou me tornando, que mulher que eu quero ser? Aí eu coloquei assim, ó, também para a gente comentar aqui. Muitas mulheres constroem carreiras, mas nunca constroem uma visão sobre ela, né? E o que é uma visão sobre ela? É olhar para a jornada e criar em cima dela. Criar um olhar mais estratégico. E eu vou falar, a estratégia é uma energia do feminino. Vocês sabiam que as mulheres são mais estrategistas que os homens? Vocês não sabiam disso, né? Os homens, eles entendem de estratégia porque eles estudam e vão atrás, tá? Mas a energia deles é uma energia do fazer muito grande, da determinação movida para meta e resultado. E nem sempre eles usam estratégia para isso. Eles vão na força mesmo, porque essa é a energia deles. A mulher não. A mulher, a energia dela é da estratégia, do planejamento, né? Aí, só que aí, a gente sabe que isso é um talento feminino, né? Por que é um talento feminino? Vamos pensar na maternidade, tá? Desde que a gente tem o positivo, né? E descobre que a gente tá grávida, a nossa mente já começa a pensar em todas as estratégias de como a gente vai receber aquele bebê, como vai ser o ambiente familiar, qual vai ser a rede de apoio, como que vai ser o parto, qual que é o médico. Tudo a gente começa a já imaginar na nossa mente e criar estratégia para que tudo dê certo. Como é que vai ser a minha rotina de trabalho? Vou tirar licença maternidade, volto ou não volto para o mercado? Olha a habilidade estratégica que a gente tem de resolução dos problemas, né, e das coisas que vão acontecendo na nossa vida. Então, isso é do feminino, né? E aí, nós também somos planejadoras, né? Temos a facilidade de visão, de futuro. Só que as nossas dores emocionais fazem com que a gente não faça nada com tudo isso que a gente sabe, que já é da nossa natureza. Porque aí, dentro das minhas dores emocionais, vem medo, né? Medo de dar errado, medo da frustração, medo do que vão falar, muito, 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 muito medo.
E que cada mulher tem a sua história. Então, dentro desse núcleo, algumas têm medo de certas coisas, outras têm de outras, né? E quando a gente começa a aprofundar mais na parte emocional do nosso evento, da nossa mentoria, daí vem as grandes descobertas. Agora eu entendi, né? Por que eu bloqueei a minha visão sobre a minha vida pessoal e profissional? Porque eu tenho medo. Tenho medo de dar certo, tenho medo de fazer sucesso, tenho medo de ganhar mais que meu marido, tenho medo de não ser uma boa mãe porque me dediquei ao meu trabalho. E aí vem uma lista, né? Aliado às histórias que aconteceram na vida, né? Abandono, rejeição, exclusão, traição, muita coisa que foi acontecendo ao longo da vida dessa mulher. Então, tudo se conecta, tudo caminha junto. Então, eu trouxe esse item, né, que as mulheres constroem a carreira, mas não constroem uma visão. Então, somos visionárias e isso faz parte de uma energia feminina. Nós conseguimos fazer isso com naturalidade, mais que os homens, inclusive, tá? E aí, outro item, crescimento sem clareza e com muita exaustão. Então, se a gente está falando de visão, quanto mais visão a gente tem sobre o futuro, mais clareza a gente tem, né? Então, se a gente está com medo, está frustrada e está com o sentimento de estar perdida, dificilmente nós vamos ativar o nosso olho de águia, né? Por quê? Porque a gente está envolto a uma energia de medo. Então, esse olho não vai abrir, né? E aí a gente vai ficar ali naquelas tarefas do dia a dia ali, sobrecarregada, sem se olhar, sem olhar para a própria vida e cada vez mais dentro desse buraco, né? Vamos dizer assim. E aí eu notei assim também que sucesso como consequência da identidade organizada. O que é o sucesso? Vamos lá, ponto A para ponto B. O que é o sucesso como consequência de uma identidade organizada? Porque maravilhosas, vamos organizar quem a gente é? Vamos organizar quem que a gente é agora. Que dia que é hoje? 26 de fevereiro, né? O que a gente é agora? Quais são os nossos papéis sociais? Já fiz uma live sobre papel social. Já falei sobre empreender é um papel social, ter uma carreira é um papel social, ser mãe é um papel social, né? Então, ser filha é um papel, são várias identidades. Vamos pensar na identidade profissional. Vamos organizar quem eu sou até aqui, qual é a minha jornada, o que eu quero daqui para frente. Isso faz toda a diferença, porque o sucesso ele só vai ser a consequência dessa organização interna, dessa organização de papéis e dessa organização também do seu negócio, da sua carreira, né? Então vamos pensar que empresa bagunçada não gera dinheiro, né? Carreira sem estrutura não gera prosperidade, ordem, né? A primeira lei sistêmica, ordem, né? Só se tem equilíbrio com ordem. Só se tem relacionamento, seja de trabalho ou pessoal, com ordem. Então, vamos pensar sobre isso, né? Sucesso é uma consequência da organização da identidade. Então, para onde eu preciso olhar primeiro? Vocês estão entendendo a profundidade que vai ser trabalhar no despertar do sucesso feminino? Vocês conseguem visualizar isso? Em que lugar que a gente vai atuar, né? Onde a gente vai trabalhar com outras mulheres, né? E, gente, nunca um evento é igual ao outro, tá? Então, para quem já foi, vá com o coração aberto, receba, né? Cada vez mais e mais, porque a gente sabe, né? Eu sei, eu vejo, eu acompanho as mulheres que vão, né, no evento, muitas acabam vindo para nossa mentoria. Isso não é uma obrigação, é uma decisão, né? A mulher que quiser aproveitar a oportunidade vai poder fazer parte da nossa comunidade. E as mulheres que sentirem, né, de estar apenas ali no evento vão ser recebidas de igual tamanho e valor, porque eu tenho certeza que vocês são de lá com uma cabeça diferente, com um processo de transformação de vocês acontecendo, e vai ser muito lindo, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui é a diferença entre a meta e o propósito. Eita confusão, né?
É uma confusão, eu não sei o que é meta, o que é propósito. Qual que veio primeiro? Interajam aí, qual que vocês acham que veio primeiro? A meta ou o propósito? Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, o propósito, né, gente? Claro, né? Primeiro eu preciso ter um sonho, um propósito, uma missão, né? Onde eu quero chegar e o que eu quero com isso, né? E como eu vou fazer isso. Então, isso é propósito, né? O que eu quero para mim, para minha vida, para a vida das outras pessoas, dos clientes que seja, né? Para depois eu estabelecer uma meta para chegar até esse propósito, tá? Então, meta sem propósito, agora para vocês entenderem, meta sem qualquer propósito não é uma meta, né? Então, vou trazer um exemplo bem comum, né? Porque quando eu dou mentoria de negócios para as empresárias, eu falo assim, ok, você veio para uma mentoria de negócio, me conte então como está o seu faturamento, né? Claro que eu faço todo um diagnóstico antes, nas primeiras sessões. Legal, tá, você está faturando X por mês, ok. Quanto você quer faturar? Aí vou dar um exemplo aqui. A pessoa fala, eu faturo 70 mil reais. Legal. E quanto você quer faturar? Ah, quer faturar 200? Tá. Baseado em quê? Então, é isso que eu falo. Às vezes a pessoa tem uma meta sem propósito e totalmente fora da realidade, né? Se dentro desse diagnóstico eu entendo que existe possibilidade, o histórico é bom, ela consegue pular de 70 para 200 num curto espaço de tempo. Até porque eu tenho, inclusive ontem à noite eu estava conversando com um cliente sobre isso, um casal, que tem possibilidade de pular de um curto espaço de tempo, de um faturamento mediano para um faturamento legal. Mas a pessoa precisa ver e entender aquilo, né? Então, quantas mulheres estão querendo realizar sonhos, né? Assim, são metas, né? Ah, eu tenho uma meta de viajar para a Europa. Ah, legal, tá. Qual que é o seu propósito, a sua missão? O que você está fazendo para que isso aconteça? Né? Quantos novos clientes você precisa ter aí durante o ano para que você atinja isso? Você está guardando dinheiro sim ou não? Você organizou suas finanças sim ou não, né? E aí vem um monte de questões sobre isso. Então, eu fiz essa anotação aqui no meu computador para a gente falar disso, porque tem muita discrepância de entendimento entre o meu propósito e as minhas metas, tá? Então, as metas, elas vêm depois que eu defini, né, que eu organizei a minha identidade pessoal e profissional, que eu defini, que eu co-criei, que eu desenhei, que eu criei meu cenário mental para as coisas acontecerem, e aí sim eu estabeleço as minhas metas e começo a caminhar dentro de um plano de ação para que isso aconteça. E o que é o plano de ação? São as suas tarefas, né, executivas que te aproximam da realização da meta, né? Então, diariamente eu preciso ter uma meta para que aquilo aconteça efetivamente. Eu coloquei aqui o que você está construindo e quem você está se tornando com essa construção, né? Uma pergunta para a gente levar para o dia de hoje, para a gente refletir bastante sobre isso. Então, essa live ela foi focada no segundo hábito que eu trouxe aqui, que é ter um objetivo em mente. Tudo precisa começar por esse passo, né? Então, semana passada falamos de proatividade e agora estamos conectando com o objetivo em mente. E por que, né, falamos de produtividade? Porque se você se mantiver no centro, como eu falei no começo da live, no centro egoísta de resolver tudo, não vai sobrar tempo nem para você criar o seu cenário mental. Não sobra. Não sobra tempo de você parar, meditar, pensar, se reorganizar internamente. Não sobra tempo para você avaliar o seu campo de energia, se resgatar com os seus sonhos, tudo isso que eu falei aqui. Porque a hora que você lembrar de fazer isso, você já tá lá no seu travesseiro, cansada, e vai dizer assim, hoje eu vou começar a rezar e antes da primeira frase que você falou para Deus, você já dormiu, de tão cansado que você tá, né? E aí você não faz a cocriação porque não dá tempo, né? A mente já tá cansada. Então, ser proativa é ser líder, é delegar cada vez mais para que
nesse espaço de tempo, a gente consiga fazer esse processo de mentalização, de cocriação, de respeito a quem a gente é, de reconexão com a nossa identidade, especialmente profissional, entender o nosso processo, saber o que a gente realmente quer para o futuro. Então, essa live foi para despertar em vocês a capacidade de voltar a construir coisas que são importantes no agora, né? No daqui para frente. Eu penso, Fran, aos 46 anos, como que eu quero estar daqui um ano, como que eu quero... E eu quero dizer para vocês, assim, todos os projetos que eu já criei aqui dentro da empresa, todos passaram por um processo de mentalização. Para mim, não existe outro caminho, né? Eu preciso mentalizar para eu começar uma pesquisa, para eu começar a entender se aquilo é possível, para eu começar a tangibilizar, né? Criar corpo aquele projeto, né? Então, se você tem um projeto engavetado que você sonha muito em colocar em prática, se você tem, né, no seu coração um desejo de, através da sua profissão, atender cada vez mais pessoas, né, impactar a vida das pessoas com o seu trabalho. Então, assim, a nossa profissão, ela é um presente, né? Então, dizer que a gente não tem oportunidade é até uma ingratidão, né? Porque eu tenho certeza que vocês têm algum tipo de curso ou formação, o trabalho de vocês transforma a vida dos clientes de vocês. Então, dizer que a gente não tem oportunidade é uma coisa, assim, muito ruim, sabe, de ser falada. E a oportunidade é parte do nosso movimento para a vida, né? O Bert Helling, nas escritas dele sobre a visão sistêmica, sobre as constelações sistêmicas, ele fala muito da disposição para a vida, né? De estar em pé, numa posição ereta para a vida, e a vida traz a oportunidade, ela tem que encontrar a gente em pé, né? Pronta para prosperar, né? Então, para a gente pensar sobre isso, como que você tá com o seu corpo, né? Como que tá a sua cabeça, tá olhando para baixo, tá triste, tá frustrado. Então, vamos mudar essa vibração, né? Levanta a cabeça, se valoriza, né? Olha para a jornada que você já fez, se resgata. E é isso tudo que a gente vai viver dentro do Despertar do Sucesso Feminino. A gente tem colocado, né? Eu e a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, a gente tem colocado nos stories, assim, os depoimentos das mulheres que já estiveram no Despertar do Sucesso Feminino. É a 5ª edição que a gente vai fazer agora no dia 7 de março em São José dos Campos. Então, vejam esses depoimentos, né? Acompanhem a página para vocês entenderem mais, né? Ouvindo delas, né? Como que é a experiência de estar lá. Da minha parte, eu digo que vocês não irão se arrepender, né? E eu costumo dizer para todas as mulheres que chegam até mim: confia em mim que vai dar bom. Confia no processo, confia que vai ser um dia que você não vai se arrepender de ter deixado seus filhos na sua casa, se essa é a sua questão. É um dia que você vai estar entre mulheres, né? É um dia que você vai participar de um movimento emocional de impacto, né? Que vai fazer diferença na sua vida. Você vai escutar muito sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre carreira, sobre sucesso. Então, o conteúdo é profundo para que você saia do Despertar do Sucesso Feminino alegre, feliz, com uma vibração alta, sabendo o que você quer para sua vida, sabendo o próximo passo, criando ali dentro o seu próprio cenário mental, emocional e espiritual, para que você possa atingir os seus sonhos, porque você merece, mas precisa descobrir isso, né? Precisa se sentir merecedora. A prosperidade é sobre sentir a prosperidade, é sobre deixar ela entrar na sua vida, na sua alma. Eu desejo muito que, se você ficou até o final dessa live, que você clique no link da bio, faça a reserva do seu ingresso para que você esteja lá. Como eu disse, né, no começo aqui,
Eu gosto de espaço para trabalhar com as mulheres, faço muita dinâmica relacional, então eu não consigo, né? Uma sala para 150 pessoas, eu coloco 50. Por quê? Né? Eu preciso movimentar as pessoas dentro da sala. Né? Eu garanto para você que você não vai participar de um evento onde você vai ficar sentado na cadeira e vendo os slides passar e aquele palestrante não acaba de falar nunca. Não. Lá você vai trabalhar. Lá você vai cuidar da sua vida pessoal e profissional. Então, se é para você, se você sentiu aí através dessa live, desse conteúdo que eu trouxe com tanto carinho para vocês hoje, que você possa garantir o seu lugar lá, para você estar entre essas poucas mulheres, né, selecionadas desse grupo, porque como eu digo, né, vamos mais uma vez estremecer o teto do hotel em São José dos Campos. Por que eu brinco, né, sobre estremecer? Porque é muito poderoso o que acontece lá, né? E às vezes a gente tem umas experiências de parece que as coisas estão tremendo ali, né? Estão mesmo energeticamente, né? Que é muito poderoso, muito positivo, né? Muito bom e de muito resultado de transformação para quem participa. Certo, minhas queridas? Que vocês tenham aí uma excelente quinta-feira, que essa live possa ter feito sentido na vida de vocês. Bom dia. E que vocês possam compartilhar com outras, né? Por que eu falo compartilhar com outras? Envie essa live para outra mulher, convide a mulher para ir no evento, porque muitas vezes a mulher só precisa de um convite, mais nada. Ela só precisa ser vista, olhada. Quais são as necessidades básicas do ser humano? Ser amado, ouvido e pertencido. Então, se você tem uma mulher, né, na sua família, no seu círculo de amizade, que você sabe que precisa de um apoio, que precisa de ajuda, tanto quanto você, faz assim, ó, cutuca do lado e fala, ó, vou te mandar essa live aqui, você assiste. Olha, vou mandar o conteúdo aqui da Fran pra você assistir. Ó, vamos no evento lá da Fran comigo, né? Porque a gente sabe que um convite, um simples convite, um simples sim, né? Que a outra dá pra caminhar com você, é mais do que um presente. Às vezes é tudo que aquela pessoa estava precisando naquele momento da vida dela. E isso já aconteceu comigo há anos atrás, né? 15 anos atrás, quando eu comecei o meu processo mais aprofundado de autoconhecimento, são 15 anos, e eu recebi um convite, né? E a partir desse convite, a minha vida começou a mudar. Então, a gente só precisa disso, só convidar. Vamos lá comigo? Vai ser bom? Vamos passar um dia juntas, né? E aí, quando chegar lá, vocês vão conhecer tantas outras mulheres, né? É um ambiente de tanta amorosidade que vocês vão se sentir ouvidas, amadas e pertencidas. E eu tô bem animada para estar com vocês lá no dia 7. Beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus. Vou gravar essa live aqui para que vocês possam mandar um aviãozinho para outras mulheres, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui o meu mantra para vocês, ó. Mantra do nosso evento, eu lidero minha vida. Para vocês saberem que nós temos uma comunidade de mulheres que estão liderando suas vidas. Beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus.